Minha saudação especial a você que acompanha mais um episódio do NinjaCast, né, Joãozinho? Mais um pra conta, Ninja. Mais um pra conta, num oferecimento das Tintas Lux. Também trabalhamos em nome da Cachaça Serra de Areia. Um abraço a todos da Pimenta Nativa Forneria Gourmet, do GovMind, do Wildo Corretor de Imóveis, da 083 Burger, da Amor Story, da OS Entretenimento. Né, João Gabriel? Temos um abraço especial a todos do sertão do estado, né? E toda a região, né, Ninja? Isso. Quais são as cidades, Ninja? Diga aí. Não, vamos mandar logo um abraço para todos da TV Diário, né? Sim. Que nos retransmite. Sim. Um abraço, Peterson Santos. Obrigado pela consideração, pelo abraço caloroso de todos do sertão. Cajazeiras, Souza, Uiraúna, Cachoeira dos Índios, ou cidades maravilhosas. Eu sou filho de um souzense, né? Meu pai de Souza, da cidade de Sorriso. Inclusive, o time aí está disputando a decisão do Campeonato Paraibano. Aldeana Abrantes disse, olha, o campeonato ainda não está decidido. Olha, que o Dino tem aprontado muito aqui em João Pessoa. Vai ser uma decisão bastante empolgante. Você falou de Souza, eu me lembrei da piada do Zelezinho. Qual é a piada? Souza é com S ou com Z? Souza é com S. Porque se fosse com Z era Souza. Vou contar outra piada para falar de Souza e Souza. Colocaram o nome logo, né? Galego de Souza. O nome dele é Galego Souza. Galego que esteve aqui, inclusive, o deputado Galego. Aí Galego disse, mas rapaz, toda vez que o cara chega, rapaz, tu é de Souza mesmo. Zé Maranhão que dizia, ô Galego, você é de Souza. Eu disse, olha, com essa brincadeira ainda ganhou uns votinhos lá. Olha aí. Que o povo dizia isso, tá? Mais um abraço para todos da cidade de Sorriso. João Gabriel, vamos fazer as honras hoje do nosso convidado, Você né? que vai fazer as honras aí, Ninja. Rapaz, temos todo louvor. A alegria de conversar hoje com o médico e presidente do PL da capital paraibana, PL jovem de João Pessoa e do estado, Queiroguinha. Queiroguinha, obrigado, meu amigo, por ter aceito o nosso convite. Meu querido amigo Henrique, meu amigo João, é uma honra estar aqui com vocês no NinjaCast. Parabenizar aí pela nova identidade visual aqui. Gostei muito dos copos personalizados aqui. Obrigado. Agradecer essa oportunidade de estar falando com toda essa audiência de vocês. Dizer que sempre mandar uma mensagem para toda a nossa Paraíba é uma honra muito grande. Agora fiquei até feliz de saber que você tem raízes no sertão, né? No sertão. Henrique. Meu pai de Souza, depois foi morar em Recife, aí conheceu minha mãe lá, radicou lá a família, mas sempre mantendo contato com o sertão. Tenho parentes em Cajazeiras também, o pessoal da família Caiçara lá, todo mundo conhece. Eu me lembro quando eu era setorista de Correio, o Júnior Araújo chegou para mim e disse, rapaz, tu tem raiz lá com Cajazeiras? Graças a Deus, Manuel Caiçara, a família toda lá, meus primos, Zé Neto, advogado, e eu tenho muito orgulho das raízes do sertão, eu amo muito o sertão do estado. Com certeza, todos nós amamos muito o sertão. Eu, a vida inteira, morei aqui em João Pessoa, né? Sou pessoense, apesar de ter nascido em São Paulo, mas só nasci e no outro dia eu vim para cá por uma questão do destino. Mas sou paraibano, falo como paraibano, amo o meu estado da Paraíba. Isso é uma coisa aqui que eu estou falando aqui para vocês que eu acho que pouquíssimas pessoas sabem. E minha família tem origem no sertão. Meus avós, os dois de parte de mãe e de pai, são de Piancó. Minha avó de parte de mãe é de Santana dos Garrotes e minha avó de parte de pai é de Cajazeiras, né? Meu pai até está escrevendo um livro, né? Falando da origem sertaneja dele. O ministro Marcelo Queiroga. Sertanejo que é da praia, que ele a vida toda exerceu a profissão dele como médico aqui na cidade de João Pessoa, mas tem pacientes no estado inteiro. Graças a Deus eu tenho a felicidade de quando ando na Paraíba toda, em várias cidades, da maior cidade da nossa capital à menor cidade da Paraíba, sempre alguém me aborda, olha, seu pai fez um cateterismo, uma angioplastia em mim, e é algo muito gratificante, até ele me conta, no passado, ele bem jovem, era médico do ex-governador Buriti, no ano de 98, caminhou com ele, que ele tinha problemas cardiovasculares e o acompanhou na campanha do Senado e que várias pessoas já naquela época já tinham sido seus pacientes já tinha identidade. Já o conheciam, mesmo ele tendo naquela época pouco tempo como cardiologista ainda, né? E ele foi o pioneiro aqui na Paraíba do cateterismo, da angioplastia, já são muitos anos de serviços prestados como médico a Paraíba e posteriormente ficou conhecido mais do grande público como ministro da Saúde, né? Que no ano de 2021 ele foi convidado pelo presidente Jair Bolsonaro, que era o mandatário da República ainda, e eu chamo o presidente que para nós, que somos da direita, no nosso coração, sempre presidente do Brasil,
foi convidado para ser ministro da Saúde e ficou até o fim do governo do nosso presidente Bolsonaro, deu conta do recado no momento mais difícil, na maior crise sanitária. Foi o terceiro ministro da Saúde, não foi? Foi o quarto ministro da Saúde do governo do presidente Bolsonaro. Conseguiu impulsionar a campanha de vacinação, que quem quis no Brasil se vacinar, se vacinou. Salvamos muitas vidas, graças a Deus, no período da pandemia. O então secretário de Saúde do Estado, doutor Geraldo Medeiros, pessoa que eu respeito muito, quando viemos aqui na primeira visita do ministro Queiroga com o ministro, acompanhado de toda a bancada federal do Estado que testemunhou, o doutor Geraldo Medeiros disse que o governo do presidente Bolsonaro, a gestão do ministro Marcelo Queiroga, assistiu a Paraíba em tudo, não faltou nada com relação à saúde, recursos, respiradores, vacinas, e até foi um dado interessante que eu trago aqui. Queiroga, como médico, no Hospital Metropolitano, até quando ele veio fazer sua primeira visita, o então governador, que ainda é governador do estado, João Azevedo, falou que o médico que mais tinha feito angioplastias e cateterismo, uma coisa até que eu fiquei orgulhoso quando vi, tinha sido Marcelo Queiroga, na Paraíba, uma coisa interessante, né? Estatística forte. Ô, Queiroga, me diga uma coisa, você viu seu pai, justamente nesse momento que você falou aí, de trocar a medicina, ali, o serviço prestado para a população como médico, para ser político, atuando lá no Ministério da Saúde. E hoje ele é político, está disputando vaga aí para senador. E o que foi que ele fez despertar também de seguir esse passo, de também entrar na política? Olha, João, eu vou até explicar um pouco, não foi, digamos, da medicina para a política, né? Teve uma transição, né? Ele sempre foi um médico, presidente de sociedade científica, foi presidente da Sociedade de Cardiologia da Paraíba, presidente da Sociedade de Hemodinâmica Nacional e depois foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ele era presidente quando foi para o Ministério da Saúde. Quando surgiu o convite, né? Aí, vou até contar a vocês que é uma história que algumas pessoas já sabem. Foi o senador Flávio Bolsonaro, que é o nosso pré-candidato a presidente, quem apresentou o doutor Marcelo Queiroga a Jair Messias Bolsonaro, isso antes dele ser presidente. E o doutor Marcelo Queiroga já tem uma história com o Flávio Bolsonaro muito antiga, desde 2011, quando ele se casou com a doutora Fernanda Bolsonaro, que é dentista lá em Brasília hoje, era no Rio de Janeiro, que é a esposa do senador Flávio Bolsonaro, que o senhor, o pai dela, era muito, até hoje é muito amigo do meu pai. Quando meu pai foi presidente da Sociedade Hemodinâmica, se eu não me engano, em 2012, por aí, ele foi o sucessor dele, já era muito amigo do meu pai, e foi assim que eles foram se conhecendo. Nessa época, Jair Messias Bolsonaro era um parlamentar que nem tinha essas aspirações, já era um cara aguerrido, de direita, mas nem essas aspirações tinha. Já chamado de baixo clero, né? Já é uma ligação que transcende a política. E por isso que as pessoas até às vezes não entendem essa fidelidade de Marcelo Queiroga, da minha pessoa, com Jair Bolsonaro e com Flávio e com a direita. Não é uma coisa de hoje, é uma coisa que a gente vai manter para sempre, porque é uma questão de gratidão e de respeito. E como você perguntou, de onde é que veio a minha vontade de estar na política? Eu, desde muito jovem, desde criança, apesar de meu pai não ser político, e não é querendo criticar nada, mas aqui na Paraíba nós temos muitas famílias que são políticas. Eu não estou aqui, não vou criticar ninguém, nem tecer comentários, mas assim, mesmo meu pai não sendo político, aqui na Paraíba você sabe que todo mundo gosta de política, né? Todo mundo gosta de política, todo mundo está antenado na política, até pessoas que são de São Paulo, são de fora, as pessoas ficam impressionadas quando chegam aqui, rapaz, todo mundo sabe quem é o governador, quem é o deputado, e eu desde muito jovem, meus 4, 5, 6 anos, eu sempre gostei muito de política, e assim, eu sempre tive essa vontade, mesmo antes meu pai pensar em qualquer coisa relacionada a isso. Ele até mesmo disse, rapaz, foi você que me colocou nesse moído da política, e não o contrário. Aí foi mais ou menos assim que a coisa foi se desenrolando. Até em 2017, quando o deputado Jair Bolsonaro o convidou para que eu ajudasse no período da campanha, ele até disse, deputado, mas eu não sou político, para ajudar na parte técnica, porque ele realmente não era político. Que Bolsonaro na época não tinha equipe, não tinha nada, ele dizia, eu não sou político, sem nada. Eu digo, rapaz, vamos ajudar o deputado, que ele é uma alternativa nova de
mudança para o Brasil, é alguém que quer fazer diferente e ele precisa de apoio, porque se ele não tiver ninguém com respaldo que o ajude, como é que ele, quando chegar para mudar o país, ele vai conseguir implementar o que ele quer? Agora, eu vou interromper. Vamos fazer já a primeira pergunta aqui. Dale. O senhor falou de bastidores, Sim. né, desse trabalho de acompanhamento com o Bolsonaro. Sim. Aqui na Paraíba teve um personagem chamado Julian Lemos, Sim. que foi deputado federal, inclusive se intitulava como sendo o homem de Bolsonaro aqui no estado. Julian foi esse homem de Bolsonaro, ele tinha esse prestígio com o Bolsonaro mesmo? Como é que você observa hoje, inclusive, as falas de Julian contra a família e contra Bolsonaro? Olha, eu não tenho relação com o Julian Lemos, para lhe dizer, ouvi pessoalmente poucas vezes, nunca dialoguei com ele, mas o que eu escuto é que ele realmente tinha uma proximidade com o Bolsonaro, foi uma pessoa que no início fez a segurança de Bolsonaro e não é à toa que Bolsonaro o apoiou para deputado federal. Mas, assim, nunca tive relação com ele e eu só falo do que eu sei. Eu não gosto de comentar especulações do que falo agora. Eu acho que o ex-deputado, ele erra quando ele faz críticas a Bolsonaro, porque quem, em algum momento, bebe do pirão e priva da intimidade, por mais que tenha alguma divergência, pelo menos a minha pessoa e o meu caráter, eu jamais faria essas críticas que ele faz, mas isso aí é uma opção dele, isso aí quem tem que julgar ele é o povo e eu acho que no devido momento ele vai ter esse julgamento aí. Mas você acredita que, por exemplo, Julian Lemos pisou na bola? Por exemplo, ele disse, inclusive, algumas revelações com amplitude nacional de que Bolsonaro, por exemplo, agredia Michele. Rapaz, pelo que eu conheço de Bolsonaro, pela pessoa que ele é e pelo caráter que ele tem, eu não acredito em momento algum nessas afirmações. Eu acredito que o ex-deputado está fazendo essas afirmações para querer ganhar algum espaço na imprensa, para ganhar algum like, seja de alguma forma aí, sobre que ele quer até entrar no PT aí, para conseguir algum espaço, e acho que ele não está indo por um bom caminho, não. Tá vendo aí, João Gabriel? É bom a gente perguntar as coisas. Vamos exibir fotografias, a gente pegou agora aqui, daqui a pouco a gente pega um outro assunto polêmico com o Queiroguinha. Eu gosto de Queiroguinha, Queiroguinha não fica em cima do muro, não. Ele não, jamais. tem posição, eu gosto quem tem posição. Vamos exibir fotografia aqui, Luiz Fernando. Vamos exibir essa fotografia aqui. Uhum. Você acredita na vitória de Efraim Filho? Vai relatar pra gente como é que você observou essa articulação que culminou na escolha de Efraim como representante da direita na Paraíba. Olha, eu com certeza acredito na vitória do senador Efraim Filho, porque hoje, diferente da campanha de 24, quando a gente lutou contra um sistema todo unido, esse sistema hoje está dividido. E eu, até nas conversas que tenho com o senador Efraim, eu mesmo argumento junto a ele, eu digo, senador, hoje o senhor, só por estar com o apoio de Queiroga, de Gilberto e de Flávio Bolsonaro, de Bolsonaro da direita, o senhor hoje, em qualquer cenário, o senhor vai ter de 25% a 32% dos votos. Se o senhor chegar a 30%, o senhor está no segundo turno. E uma vez chegando ao segundo turno, Cícero e Lucas hoje têm uma intriga. Esse cristal já quebrou. E o pior inimigo é o inimigo do momento. E esse outro lado, desses dois, não vai se juntar. Vai vir para o lado de Efraim. E uma análise mais profunda ainda que eu faço é na questão da eleição do Senado. Você tem uma eleição hoje com 4 candidatos apoiados por Lula e com Queiroga na direita, como você faz uma análise aqui nos estados vizinhos, com Gilson e com Rogério Marinho, ambos tiveram 90% dos votos de Bolsonaro numa eleição de 1 voto. Essa eleição são 2 votos. E em todas as pesquisas, do Datafolha ao Paraná Pesquisas, ao Alfa de Emanuel, que vocês conhecem, já mostram, até no último que eu citei aqui, Flávio no Nordeste com a diferença de 8 pontos para Lula, onde foi uma diferença de 30 pontos na eleição passada. Ou seja, num palpite conservador, Flávio na Paraíba vai crescer 200 mil votos. E ele dando um crescimento desse, Queiroga, num cenário conservador, terá de 20% a 23% dos votos.
E nesse cenário de divisão, Queiroga tem uma grande chance de ser eleito senador. E você coloca num cenário, Queiroga eleito senador, Efraim chegando ao segundo turno, e hoje Flávio Bolsonaro, nessa franca ascensão rumo à presidência da República, onde os principais institutos de pesquisa do país o colocam ou à frente de Lula, ou empatado numericamente, ou empatado tecnicamente, onde esses mesmos institutos colocaram Bolsonaro nessa mesma época do ano, no caso do Datafolha, 26 pontos atrás de Lula, e na eleição a gente viu o que aconteceu, a gente vê que a perspectiva de vitória de Flávio é real. Ou seja, num segundo turno de Efraim, seja contra Cícero, ou seja contra Lucas, ele na perspectiva de ter o seu senador, Marcelo Queiroga, um ex-ministro de Bolsonaro, um dos homens mais leais a Bolsonaro no país, um dos poucos que sem mandato faz a defesa de Bolsonaro, incondicional, eleito senador, com Flávio com uma perspectiva muito grande de eleição, vai vir um anal de imigração para a canoa de Efraim. É por isso que eu acredito que Efraim pode sim ser governador da Paraíba. E Efraim é um homem que tem capacidade de dialogar. Ele mostrou isso quando na campanha passada se elegeu senador, embora tivesse sido muito desacreditado, onde diferente dessa campanha ele não arrisca nada na pasta dele, arriscou o mandato dele de deputado federal e foi para a luta e ganhou. Muitos diziam que ele era louco, que ele não tinha juízo, e ele ganhou. E agora, ele, sem ter nada o que perder, eu não tenho dúvida de que ele vai ser um concorrente muito competitivo e pode ganhar essa eleição. Mas na sua análise está faltando uma coisa. Diga aí. Você comparou a eleição passada, onde a gente tinha um Bolsonaro, de fato, com rede social, ele era presidente e tal. E hoje a gente tem um cenário um pouco diferente. A gente tem um cenário onde Bolsonaro hoje está preso, Bolsonaro hoje está sem acesso às redes sociais, então ele perdeu o poder de mobilização. Você acha que Flávio vai conseguir assumir esse ponto, aumentando ainda os números? João, a situação hoje está muito melhor para a direita. Bolsonaro, você citou, Bolsonaro era presidente. Não quer dizer que Bolsonaro preso está melhor para a direita? Não, a questão não é essa, não foi isso que eu falei, deixando aqui bem claro. A questão é que, eleitoralmente, a direita hoje está muito mais forte. Porque a gente vê um governo de Lula, um governo desastroso, um governo que prometeu muito e não entregou nada. Por que é que hoje, no Nordeste, Lula está muito abaixo do que a eleição passada? Lula, na eleição passada, prometeu picanha e cerveja e não entregou nada. A gente vê aqui na Paraíba, você passa lá em Campina Grande, a obra da BR-230 é uma vergonha. É toda no barro e no buraco. Eu até, numa entrevista, disse que era o trecho veneziano. O senador veneziano ficou com raiva, porque ele ia para lá, botou uma placa dele lá e se intitula o maior representante de Lula, e a obra não sai do lugar. É por isso que as pessoas no Nordeste estão com essa aversão a Lula, e a votação dele vai cair muito aqui. Você acha que vai cair? Prevê isso? Não tenho dúvida. Eu já estou repetindo aqui, Flávio Bolsonaro vai aumentar no mínimo 200 mil votos aqui na Paraíba. Vai subir de 720 para 920 no primeiro turno. Não tenho a menor dúvida disso. Isso é uma realidade. Todas as pesquisas, pode olhar, do Datafolha ao Paraná Pesquisas, olhe o recorte Nordeste e compare com o resultado da eleição passada. O crescimento de Flávio no Nordeste é real. É real. Inclusive, eu fiz um vídeo desse, até fazendo propaganda da minha rede social, Queiroguinha PB, fiz um vídeo falando sobre isso, e o próprio Flávio Bolsonaro, até fiquei feliz, lisonjeado, repostou esse vídeo na rede social dele. Porque é uma análise real. Eu estava em Brasília semana passada com o Dr. Marcelo Queiroga, tive a oportunidade de conversar com vários jornalistas dos maiores veículos do país, e todos falaram a mesma coisa. Isso já é uma constatação. Ou seja, o Nordeste está decepcionado com Lula. É por isso, não é porque Bolsonaro está preso, não tem nada a ver. É por conta da quebra da memória afetiva que se tinha em 2010 com Lula. Ele prometeu picanha e cerveja e entregou obras inacabadas, entregou promessas vazias. Foi isso que ele entregou ao povo do Nordeste e ao povo do Brasil. Estamos vendo aí a volta às páginas policiais. Esse careca do INSS, aí, desvios milionários na Previdência. Eu sei que todo mundo tem o direito de defesa,
tem direito ao contraditório, não estou aqui querendo acusar ninguém, mas a relação dele com o filho do presidente Lula, com a senhora Roberta Luxinger, que é parceira do Lulinha, é uma coisa grave, isso tem que ser esclarecido. Defende a prisão do Lulinha? Olha, eu acredito que ele deveria ser convocado a depor, a se explicar e a mostrar de onde vem esses rendimentos. Porque uma hora o cara tava limpando bosta num zoológico, aí fica milionário com games, depois quebra, agora enriquece de novo. Tem alguma coisa errada aí. Ganhando 300 mil reais por mês. É uma conta que não fecha. E repito aqui, ele tem direito à defesa, tem direito a se defender, mas é uma coisa que, vamos combinar, é esquisito. No mínimo esquisito. Mas você não acha esquisito, por exemplo? Ele tem que se defender. Teve um presidente que ao ter a família ali alçada a investigações, a suspeições em relação a desvio na Assembleia, ele disse publicamente na reunião lá que, se possível, trocaria o diretor da PF, até trocar o ministro, para poder proteger a família. E Lula não fez isso. Lula botou a investigação e até disse, se ele tiver envolvido, ele vai ter que ser punido. Olha, você não percebe essa diferença, não? Essa declaração eu não vi, eu não comento que eu não vi. Agora, uma coisa é Lula pegar lá e fazer uma bravata na televisão e falar que o filho, que não sei o quê. Outra coisa é ele pegar a base do governo dele para ir lá na CPMI para mandar enterrar a convocação do filho dele, que era para ir lá depor e se explicar. Agora, é errado, uma coisa que eu sei que Jair Messias Bolsonaro jamais faria era receber na calada da noite, fora da agenda, Daniel Vorcaro, junto com o líder do governo dele, o senhor Jacques Wagner, junto com o senhor Rui Costa, da Casa Civil, ministro dele, e receber Daniel Vorcaro na calada da noite, tudo escondido, e isso a gente ficou sabendo porque o Metrópolis divulgou. Isso é que é suspeito. É aquela coisa, fala uma coisa e faz outra. É uma incoerência. E o Guido Mantega mesmo, o Jacques Wagner admitiu que indicou o Guido Mantega para o Banco Master. Né? Salário de R$1 milhão. Ou seja, são incoerências. Você vê que o Vorcaro tá aí, parece um filme. O cara tinha um sicário que coagia jornalistas, colegas de vocês, faleceu, assassinava aí, pessoas, o sicário. Isso é uma coisa... Parece que a gente tá vivendo um Netflix. Essas coisas aí eu achava que só existem em filme. É aquele House of Cards da vida real, né? House of Cards da vida real. Até vocês são estudiosos da política e que gostam. Não sei se você lembra, João, tem uma novela das... Eu gosto assim de falar porque é uma coisa que é a realidade imitando a ficção. Tinha uma novela da Globo, acho que era em 2011, 2012, o ator Edson Capri, Insensato Coração, interpretava um banqueiro de um banco de investimentos. É a mesma coisa de Daniel Vorcaro. Investimento em títulos podres, compra de ações fraudulentas, coação a jornalistas, compra de políticos. E a gente vê que é uma coisa sem precedentes. E tudo isso, de alguma forma, foi desnudado porque no governo do presidente Bolsonaro se aprovou a autonomia do Banco Central. Bolsonaro não tinha apego a interferir em Banco Central e nada, como Lula estava querendo fazer na inflação. Você vai falar em Banco Central, esse esquema do Banco Master começou na época que o Roberto Campos Neto era presidente do Banco Central, né? E ele não investigou. Quem começou a investigação agora foi Galípolo, não foi não? A questão se ele investigou ou não, isso aí a gente não pode dizer. A questão é que um Banco Central independente, você viu que os aliados de Lula, lá no TCU, quiseram acabar com a liquidação do Banco Master. Sim. Inclusive, o presidente do TCU, que é o paraibano, irmão de um certo senador aí, que é candidato à reeleição, são os lulistas, junto com a articulação de Lula, até negociando apoio para Senado, quiseram acabar com isso, né? A gente não pode aqui querer inverter os papéis. A digital do abafamento disso aí é de Lula. É de Lula. Foi Lula que recebeu o Vorcaro. Lula é quem tem relação com essa turma. O filho de Lula que está envolvido com o careca do INSS. Isso é uma coisa só. Esses escândalos, eles se misturam. No fim, é uma coisa só.
Isso aí, dessa questão, você pega o comparativo dessas associações que tinham no governo Temer e no governo Lula, isso dispara. É uma coisa fora do normal, esses dados são públicos. E você olha, CPI do Banco Master, quem são os parlamentares que assinam? São os parlamentares da direita. Os da esquerda não assinam. Por quê? Tem alguma coisa aí. É estranho. E outra coisa, se Roberto Campos Neto, que foi indicado no governo Bolsonaro, tiver feito um mal feito e tiver envolvido com isso aí, eu quero que ele pague, meu irmão. Gostei, eu não quero que ninguém Quem tiver errado tem que pagar. E outra coisa, dizem que tem parlamentares do Centrão que em algum momento estiveram no governo Bolsonaro e que até integram o PL, que estão envolvidos nesse negócio do Banco Master, amigo. Eu quero que seja punido também. Aqui comigo não é só, não é o filho de Lula, não, tem que ser todos. Uma coisa eu lhe garanto, que Dr. Marcelo Queiroga, Queiroguinha, não estão envolvidos no Banco Master. Isso aí eu lhe garanto, porque eu não sabia nem que Vorcaro existia até esses escândalos. Graças a Deus, não sabia nem que ele existia na face da terra. Vamos exibir mais uma fotografia aqui com o nosso querido Queiroguinha para ele analisar e a gente exibir. E conversar do fato político do momento. Eita! Comenta pra gente como é que foi esse encontro aí. Como é que foi esse encontro aí que você teve com ele? Relata esses bastidores. Na segunda-feira da semana passada, né, nós fomos ao sede do PL conversar com o nosso querido senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. E vou até lhe fazer uma confidência aqui, já Fica que vocês gostam de bastidores. Eu, rapaz, fiquei muito impressionado com... que eu já tinha tido com o Flávio várias vezes, mas assim, com o Flávio como pessoa, né? Não com o Flávio organizador, pré-candidato e presidenciável. Fiquei muito impressionado com a organização da campanha dele e a forma como ele está conduzindo a política e a parte técnica da campanha. Que ele delegou a Dr. Marcelo Queiroga, meu pai, a parte do plano de governo na área da saúde, e o senador Rogério Marinho é o coordenador geral do plano de governo. E eu fiquei impressionado com a organização com que ele está lidando com isso. E até as pessoas falam, o Flávio é o Bolsonaro que se vacinou, é o Bolsonaro mais polido, mais técnico. E assim, eu vi uma organização que o nosso saudoso presidente Bolsonaro, ele era um cara mais imprevisível, mais assertivo. Ele não tinha essa organização que o Flávio está tendo. É por isso que eu vejo o Flávio, ele agrega os 99% de bom do presidente Bolsonaro, dos votos, e ele vai conseguir puxar o 1% ali mais do centro, mais do meio, que por alguma razão não votou no presidente Bolsonaro, com a organização dele, com as falas que ele está fazendo, os gestos que ele está fazendo às mulheres, ao centro. E Flávio, com a organização, com as pautas econômicas, com as pautas da saúde, as pautas da educação, ele muito interessado, querendo ouvir os especialistas. Foi uma coisa assim que me tocou muito, eu fiquei muito feliz em ver isso. A questão da política nos estados, ele querendo escutar as lideranças, querendo fazer as composições políticas da melhor forma para construir um Brasil novo, um Brasil mais justo. E também ele triste com a questão dessa perseguição que estão fazendo com o nosso presidente, mas com a cabeça firme, vendo que precisa correr o Brasil para lutar, para tirar o nosso presidente daquele calabouço, dessa masmorra que se encontra o nosso presidente Jair Bolsonaro. Uma realidade muito triste. A gente vê que Bolsonaro está internado, agora, graças a Deus, pelo que eu vi pela imprensa, saiu da UTI para semi-intensiva. O nosso presidente está com a pneumonia bacteriana e nós que sou médico e até vocês não são da área da saúde, mas hoje com a imprensa, com a informação, a gente sabe que a pneumonia bacteriana, no caso do nosso presidente, ela deriva de uma broncoaspiração. E essa broncoaspiração, no caso do nosso presidente, ela vem do refluxo e dos soluços que Bolsonaro tem, que isso já é um quadro que a grande parte da população já sabe, que isso aí vem da facada que ele teve, daquele episódio onde um militante da esquerda deu uma facada no presidente Bolsonaro.
E todo esse contexto de perseguição por parte dessas altas autoridades do judiciário contra Bolsonaro, de colocar ele numa prisão injusta, está fazendo esse quadro se agravar. O senhor defende que Bolsonaro vá para casa? Com certeza, eu acho que o Bolsonaro não devia estar nem preso para começo de história, porque é uma condenação injusta e até você vê a Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição muito antiga, já está começando a defender que as atitudes de certos magistrados do alto escalão que perseguem o presidente Bolsonaro são atitudes inconstitucionais. E são mesmo. E que isso precisa ser revisto o quanto antes. E são essas pessoas que estão envolvidas com o Daniel Vorcaro, né? Uma questão assim que como brasileiro me deixa muito triste, porque eu não queria que uma alta autoridade do meu país, principalmente do judiciário, que é um poder que desde muito jovem a gente já vê como algo sério, a gente vê envolvido com um pilantra como esse Vorcaro. E o nosso presidente Bolsonaro, um homem sério, está numa situação dessa, numa masmorra, sendo perseguido. O senhor tem pela vida de Bolsonaro na cadeia? Com certeza. Eu não estou falando isso como cidadão, estou falando isso como médico. O fato de Bolsonaro estar lá, ele está sozinho, ele é uma pessoa inquieta, como todos nós sabemos, ele não ter a cabeça dele inclinada, ele fica nervoso num ambiente mais fechado, e isso aí aumenta o refluxo, aumenta os soluços, isso evolui para uma broncoaspiração e isso predispõe a ter infecções como ele teve nessa pneumonia bacteriana e está levando ao hospital. Seu pai fez alguma visita a ele? Não, depois que ele foi preso, sim, ainda não, mas antes eu o visitava corriqueiramente e eu, graças a Deus, tive sempre a felicidade de um momento que ele tinha contato ao telefone, sempre estar em contato com ele. Eu agradeço muito o carinho que o nosso presidente Bolsonaro sempre demandou a gente. É uma pessoa assim, às vezes eu não gosto de criticar, assim, mas parte da imprensa pegava alguns recortes assim, dele fazendo algumas falas mais duras e queria retratar ele como pessoa dura, mas a gente que convive com ele sabe que ele na intimidade é um cara que tem um coração muito grande, é uma pessoa muito bacana, gente boa, parece aquele tiozão de família que a gente tem, que chega lá, solta uma brincadeira, mas é aquele cara que a gente sabe que na hora H a gente pode contar, que dá um abraço, faz um carinho na gente. Ele é uma pessoa muito boa, é uma pessoa que, enquanto vida eu tiver, eu vou estar do lado dele, que é uma pessoa que eu gosto muito, independente de política. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para Queiroguinho, tem pergunta importante aqui, viu, sobre a questão... Não, o seu papel aí, meu amigo. Não, mas o bom são as perguntas, meu amigo. Aqui não está aqui no papel, não é meu papel aqui. A não, pergunta você fez anotação pode ler eu nunca vi você fazer na sua vida. Pode ler a colinha aqui. Não tem pergunta nenhuma aqui não, meu amigo. Tem colinha não, tá vendo, Luiz Fernando? Ele fica aqui nessa resenha, entendeu? Eu vou refazer as perguntas que eu faço para ele e para você, viu? Vamos agora falar da Tintas Lux, a tinta que mudou a cara da Paraíba e do Brasil. As Tintas Lux está presente nos melhores ambientes. Solta o VT das Tintas Lux, a maravilhosa. Essas Tintas Lux, elas saíram de Campina Grande para colorir o Brasil inteiro. E a gente sabe, as Tintas Lux, elas têm um toque de requinte, de sofisticação e a certeza do melhor acabamento. Você está na sua casa, você fica com esse semblante, João Gabriel, feliz com as Tintas Lux. Então, olha só, são cores vivas. Eu vou fazer umas pinturas lá em casa. Isso, mas não vai ter mexer, não vai ter 0800 para você. Não, vou pagar. Olha só aqui, alegria. Você sabe que é um serviço de muita qualidade, padrão internacional nas Tintas Lux. E a gente fala exatamente desse lindo produto, aqui dessa maravilha hoje, que é a tinta emborrachada das Tintas Lux. E ela faz diversos serviços, João Gabriel. Porque as Tintas Lux, ela só chegou de goteira. Você que às vezes tem problema de goteira em casa, a tinta emborrachada tá aqui, ó, com a borracha líquida para resolver seu problema. E outra coisa, ela tem uma tinta que é tipo borracha de cobre também, entendeu? E outra coisa, protege e ainda dá um tapa no visual. Maravilhosa Tinta Lux. Tinta Lux no Instagram. Você vai lá, sabe todos os detalhes, as informações. Boa. Com o Ninja Cash. Vamos agora falar também da Pimenta Nativa Forneira Gourmet, a melhor pizzaria da Paraíba, porque ela tem um sabor especial, um toque de requinte e aquele atendimento diferenciado, né, Joãozinho? É maravilhoso. É uma experiência gastronômica fantástica, Ninja. É espetacular. Eu gosto muito de ir pra lá. A Pimenta Nativa em 2 endereços. Fernando Luiz Henrique no Bessa e também no Paraíba Mall. A Pimenta Nativa, você tem sabores espetaculares. Um amigo meu fez esse final de semana lá, saboreou uma pizza de marguerita.
Disse, Henrique, eu tô fitness, mas eu saboreio de margarita. Com aquele tomate, com aquele gostoso. Coloquei um azeite, Henrique É a Lima. pizza que você come até a borda. Eu Você passei gosta da bem. Então é importante, você vai lá na Pimenta Nativa Forneria, todos os detalhes e informações, e você acompanha tudo direitinho, João Gabriel. Vamos falar agora do nosso próximo parceiro, a Rocha Noaí, meu irmão. Vamos pulando da Pimenta Nativa para falar agora da espetacular cachaça Serra de Areia. Vai, Joãozinho, serve Faz o S, faz o S. da Serra de Areia, Joãozinho. Para pro nosso amigo aqui, Oxe, Queiroguinha, é sério nosso mesmo? convidadinho. Receba, maravilhosa. Parceiro Evaldo Vieira. Obrigado. Da Serra de Areia. Maravilhosa Serra de Areia, Vou tá aqui do espetacular lado. cachaça, Vamos lá. made in Paraíba, orgulho da Paraíba, feita com os melhores produtos de qualidade. E a gente sabe, aquele cuidado, tem o menor teor de acidez, né, João É Gabriel? a cachaça que você toma sem fazer careta. E Aí é bom líder demais. de vendas no nosso sertão. Líder de vendas de Souza, Corema, está batendo todos os rótulos. Inclusive, é medido pelos índices de veiculação e vendas das cachaças. Parabéns a toda a equipe da Serra de Areia também, no sertão do estado. Vamos falar agora da GovMind, a super empresa com projetos e soluções para você. A GovMind, ela está preparada para atender você, amigo gestor, secretário, presidente de Câmara, prefeito, você que está aí pensando em processo de licitação, pensando também em projetos relacionados a Brasília, você vai bater na porta de Brasília, você tem que procurar a GovMind, né, Joãozinho? Para evitar o quê? A gente tá com médico aqui, né? Lógico. Quando você tá com dor de cabeça, toma o quê? Rapaz, de pirona, né? Pronto, aqui é a dipirona da gestão pública. Você não quer ter dor de cabeça com tribunais, com órgãos de controle, faça direitinho, faça com a GovMind. Isso. E o site da GovMind, João Gabriel? govmindsoluções.com.br. Portanto, evite dor de cabeça Isso. no futuro. Vá para a GovMind. Vamos falar agora do nosso querido Hildo, corretor de imóveis. Já vá pegando o zap de toda vez ele fica com essa dor Eu de tenho cabeça. aqui. Já tá, Eu tenho já aqui. tá salvo aí. Tá salvo Eu tentei aqui, ó. pegar. Solta o Instagram do nosso querido Hildo pra gente ver os lançamentos do nosso Hildo, corretor de imóveis, o corretor do povo, o corretor que tá tomando conta de toda a Paraíba, eleito 8 vezes, Queiroguinha. O querido Hildo como sendo o melhor corretor de imóveis de Bananeiras e também ali do Brejo Paraibano. Da região do Bananeira. Da região de Bananeiras. Imóveis de alto padrão, condomínio. Você sabe, você vai comprar uma granja, uma chácara, um lote, você vai lá pro Hildo, corretor de imóveis, e você chega perto do Hildo, você vê esse semblante, ó. Uma pessoa alegre, séria, de bem, pai de família, Trabalhadora. que você vai fechar o melhor negócio com o nosso querido Hildo. Ó, tem esse lançamento agora lá, ó. Tem esse lotezinho? É o Mirante da Serra aí. Cara. O lote R$99 mil. E solta aqui esse Parcelinha de lote. 400. Ih, rapaz, até eu vou entrar. Eita, olha que para isso é dentro do condomínio de João Gabriel. É um Você, condomínio Mirante da Serra. você que conhece tão bem Bananeiras, eu fico aqui com água na boca. É bonito, viu? É bonito. Maravilhoso. Olha o Dom, ele não, foi tomar é. banho, pai. Rapaz, eu gosto que ele veste a camisa, viu? Rapaz, ele foi lá tomar banho. Pensa na dificuldade de fazer um mexendo no paraíso desse. Eita, Ildão, eita! Aí tá bem Aí demais. sabe vender, viu? Faz o Pix pra Ildão. E você quer fazer o Pix pra Hildo, pra fechar esse negócio maravilhoso, João Gabriel? O número é o Eita. 99627-0888. Pensou em- 99627-0888. Pensou em imóvel, ligou o Hildo, corretor de imóveis, também no Instagram, o melhor corretor de imóveis da Paraíba. Vamos falar agora da 083 Burger. Essa hambúrguer é espetacular. Por que, João Gabriel? Porque ela tem um toque de requinte e Deu qualidade. até fome, só falar E dela, ela me é deu mais fome. premiada da Paraíba, né, Joãozinho? Por que é a mais premiada? Conta pra gente. Tem o terceiro melhor hambúrguer do Brasil, segundo o ranking do Hambúrguer Perfeito, que é um ranking especializado em hambúrgueres pelo Brasil afora. Deu né? água na boca, João Gabriel. Se você quiser também experimentar, dê água na boca aí, vai lá no Instagram, 083 Burger, lá tem um link pra você fazer seu pedido e bota o cupom NinjaCast, tem 10% de desconto. Um abraço para Giovanni, toda a família 083, marcando presença, sempre acompanhando as novidades. E aí, 083 Burger no Instagram. Valeu, Giovanni. Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. Luiz Fernando da Rocha aí, por favor. Mais uma fotografia aqui com o nosso Queiroguinha. Eita, tem uma boa história. Muito obrigado, meu amigo. Eu achava que a gente ia pular, porque na minha lista não estava uma boa história aqui, não. Eu gostei. Ó, não, Toma vê se aí. isso é verdade. Ah, tá aqui Toma uma aí. história, né? Toma aí. Vamos agora exibir o Instagram da Mostório com a melhor empresa de moda feminina. Você, mulherada. Jogou na cara do ninja. Papai, parabéns, obrigado, senhor. Puxa o meu. Eu ia falar da Mostório no final. Mas já quer que eu fale agora? Eu falo logo agora pra gente arrematar. A Mostório, a gente sabe, bairro dos estados, a Vida Piauí. Você que está acompanhando as melhores tendências da moda, o lugar certo é a Mostório.
porque lá você tem preço, qualidade, a melhor localização e entrega rápido em casa. Você que está acompanhando a gente no Sertão do Estado, faça aquele pedido maravilhoso na Amor Store, com esses looks lindos para você. Olha que look maravilhoso, olha a elegância, a sofisticação da mulher paraibana. É esse o look aqui. Você tem desconto de outlet, 40%. Você recebe em casa, sem nenhuma dor de cabeça. Em João Pessoa, pedido acima de R$400, a nossa amiga Aline enlouqueceu. Manda entregar em casa. Amor Story Oficial no Instagram e também amorstory.com.br para você acompanhar os melhores lançamentos, as melhores informações. Todos os dias eu moro no bairro dos Estados, passo na frente da loja tá cheia, tá linda, com a decoração nova na vitrine maravilhosa da Amor Story. Um abraço para a família Amor Story com mais novidades aí. Você vai dançar o São João, meu amigo, com os looks da Amor Story. Não tem coisa melhor, não, João Gabriel. amorstory.com.br. Amor Story Oficial. Oficial.com.br. Bota a mostrar, já aparece oficial lá, painho. Vamos soltar agora mais uma fotografia com o nosso querido Queiroguinha. E a gente vai apertar Queiroguinha aqui, viu? Vamos lá, estamos apertando as perguntas, não tem pouquinho aqui não, meu amigo. Inclusive, meu amigo, o Dr. Raul Otaíde, que é nosso amigo em comum, disse, arrocha Queiroguinha. Queiroguinha não gosta de ficar com conversa mole, não. Quem é essa turma aí pra gente, Queiroguinha? Essas reuniões aí, tá? Valber estava aqui também no meio. Tava. Candidato, inclusive, já agora. Cabedelo. Nosso futuro prefeito, rapaz. Rapaz, sempre... Ó, o nome do meu amigo Ítalo aqui. Aqui é a figuraça. É a figura. É o filho do nosso querido Décio Alcântara. É esse aqui é um turma forte da comunicação. Aqui, de Efraim, aqui bate foto, JJ tá sempre toda na área. Turma forte, senador Efraim, aí, rapaz. Efraim, Marcelo Queiroga, Irlen, Márcio... Valber, Daniel, Kleiber... Mudou o título lá pra Cabedelo, Queiroguinha não? Foi João Pessoa não, mesmo, João Pessoa. Não mudou. João Pessoa. O bom é isso, eu gosto desse bastidor. Vamos soltar mais uma foto, por favor. O pessoal tá com semblante bom aí. Por que você acha que Marcelo Queiroga vai ganhar o Senado da República que representa na Paraíba? Olha, primeiro eu acho que ele vai ganhar porque ele é o melhor candidato. É um candidato que... de fato, representa uma mudança desse ecossistema aqui, que nada contra os políticos tradicionais, mas eu acho que já tá bom deles carimbar a carteira azul, a carteira de trabalho. Já tem gente aí que nunca carimbou, né? Tá bom de, a partir de 2027, carimbar a azulzinha e mudar de expediente aí, que tem que renovar isso aí. É até saudável para eles mesmos e para a política da Paraíba. E, além disso, como eu já falei aqui e reitero, nós vamos ter aqui na Paraíba 4 candidatos na base do presidente Lula, até 5, né, que o pessoal deve colocar um candidato. E essa base aí vai estar toda dividida e a direita deve concentrar o voto em Marcelo Queiroga e, além disso, com a subida de Flávio Bolsonaro em relação à votação de Bolsonaro, já registrado em pesquisas. E eu não vejo, apesar de institutos de pesquisa aqui locais, e com todo respeito a esses institutos, mas esses mesmos institutos na eleição de prefeito, a Paraíba inteira viu. Na véspera da eleição apontavam Queiroga com 3, 4, 5% e foram desmoralizados. Teve 22, 21,77, quase 22, quando apontavam com 4. Quase no número 22, olha que coincidência. Quase no número 22, ou seja, eu não tenho a menor dúvida, estou aqui cravando, que Queiroga vai ter de 20% para cima para senador. E nesse contexto de divisão da esquerda, é um percentual muito significativo para que garanta uma vaga no Senado da República. Basta você puxar na eleição de 2018, que tiveram 2 vagas, 90% dos candidatos, ou 95%, um percentual avassalador, que tiveram 20% dos votos, se elegeram. Vamos aqui para um estado vizinho, Ceará. O presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, com toda a sua estrutura de prefeitos, veio do interior estourado, chegou na Grande Fortaleza, 5%. Perdeu as eleições, teve 17%. O hoje senador Eduardo Girão, que não era político tradicional, sem estrutura, até num partido nanico, ou seja, numa situação muito mais adversa que a de Queiroga hoje, teve 18% e se elegeu senador.
Ou seja, é algo que é uma realidade muito possível, mas eu entendo que grandes estruturas de candidatos de famílias antigas querem esconder essa realidade do cidadão paraibano. Mas basta conversar com as pessoas, basta ver que tem candidatos aí que estão envolvidos com INSS, com Vorcari, que a população já quer dar as contas desse pessoal. Não é mais a vez deles. Agora é a vez de ter uma mudança no Senado Federal. E isso a gente já está vendo no Nordeste como um todo. Alagoas, a gente vai fazer um senador de direita em Alagoas. Na passada já fez, né? Mas o cara depois chegou lá, mudou. Sergipe, na passada já fez, o cara chegou lá, traiu, agora vai levar o pago. E Fortaleza temos chance de fazer um Fortaleza, não, desculpa. Ceará temos chance de fazer um senador conservador também. E aqui na Paraíba, ou seja, no próprio Nordeste, tem muitos estados onde vão fazer um senador conservador. Em muitos estados do Brasil serão feitos 2 senadores conservadores. Os conservadores vão chegar com muita força para fazer maioria no Senado. Isso é uma realidade. Toda a imprensa já comenta isso. Só aqui na Paraíba a gente sabe que tem umas conveniências de estruturas muito fortes que querem mascarar essa realidade. Mas isso é algo que vai chegar uma hora que eles não vão conseguir mais mascarar isso. De querer dizer, fulano de tal tem 180 prefeitos, mas vai na cidade de fulano de tal, numa eleição com 2 senadores, já está até um mote. É um voto na estrutura e um voto no coração. O prefeito não consegue entregar os 2. Não consegue, basta conversar com as pessoas. E isso, quando sair o resultado da eleição, vai ser que nem na campanha de 2020, onde todo mundo diz, foi uma surpresa, Queiroga ia ao segundo. Não foi surpresa. Isso em dezembro de 2023, eu mesmo já sabia. Eu disse a ele, meu pai, você vai para o segundo turno. Pode esperar, porque o eleitor conservador vai lhe colocar lá. É a mesma coisa dessa eleição do Senado. 20% dos votos a 23%, Queiroga vai ter. A diferença é ver esse potencial de divisão desses candidatos da esquerda, onde você tem João Azevedo, veneziano, Nabor Vanderlei, agora o ex-prefeito André Gadelha e o candidato do PSOL, que pode ser o ex-deputado Avenzo ou Arruda. Desses aí, quem vai estar na outra vaga, eu não sei, mas uma vaga vai ser dos conservadores. Ok, esse coto vai estar guardado, viu, João Gabriel? Para na eleição a gente analisar o resultado Pode com essa cobrar. fala, de Queiroguinha. Importante. Vou agora fazer outra pergunta agora aqui, uma pergunta que eu acredito que pode repercutir muito. Diga. Queiroguinha, como é que você observa a avaliação em relação ao trabalho e atuação do ministro Alexandre de Moraes? E alguns sentimentos relacionados à classe política também defendendo o próprio impeachment do ministro Alexandre. Olha, eu acho que o ministro Alexandre, ele vem numa escalada de atitudes inconstitucionais. E ele está se perdendo nas próprias atitudes dele. Isso, hoje, a própria classe política, que antes tinha medo dele, hoje já está vendo que ele está sem controle. A imprensa, ele está perseguindo a imprensa, perseguindo servidores da Receita, servidores públicos. Colegas de vocês da imprensa hoje não podem dar uma notícia com medo do que ele vai fazer. Inclusive, quem está dizendo é ele, viu, Alexandre? Queiroga não tem nada a ver com isso, não. Não, sim. Esse é o Gabriel sei. gosta da resenha, viu, Queiroguinha? Eu sei, João, mas a questão é que isso já tomou a grande imprensa. A Globo mesmo, que a Globo faz uma oposição à direita. A própria Globo hoje está noticiando isso. Ou seja, é uma coisa que já passou de todos os precedentes. Acha que vai acabar como essa história aí, Alexandre? Rapaz, se eu tivesse bola de cristal, eu jogava na Mega Sena. Mas você pode fazer algumas suposições ou Sinceramente, projeções do cenário. sinceramente, João, falando de coração aberto, não sei. Mas, assim, eu acho que o ministro Alexandre deveria rever essas posições dele, porque há muito tempo atrás eu escutava de várias pessoas, os estudantes de direito, até quando eu era bem jovem, que liam os livros do ministro Alexandre, de direito constitucional, tinham uma admiração por ele, e eu acho que ele passou do ponto, essa perseguição ao presidente Bolsonaro. Acho que isso aí não é legal, que ele não está fazendo certo e que ele deveria rever essas punições que ele está adotando, que a justiça, que ela não é justa, ela não pacifica o coração do povo. E a gente está vendo que muita gente que
no 8 de janeiro, por exemplo, tava ali, teve gente que depredou, agora foi feito um efeito manada nisso aí, sem o menor critério da caneta dele, e assim, é uma coisa absurda. Parece que ele quer fazer o que Hitler fez nos campos de concentração nazistas, juntar uma amontoada de gente e condenar uma câmara de concentração. Aí pegou pesado. Isso não existe. E assim, eu até tô fazendo essas colocações assim, porque ele passou do ponto, mas eu até tento me colocar. Como médico, a gente faz o exercício da empatia, se colocar no lugar dos outros. Eu sei, tem filhos que são da minha faixa etária, eu tento me colocar no lugar dos filhos dele. Daqui a 20, 30 anos, como é que eles vão olhar para o que o pai deles fez? E eu sei que eles não têm culpa disso. Eu sei separar. Mas assim, tem pessoas que não sabem. E como é que vai ser? Será que o Alexandre não pensa nisso? Deixa eu fazer uma pergunta, assim. Você circula nos bastidores da política, né? Desde da ascensão do seu pai a ministro e hoje político aí, candidato. E dizem que em Brasília tudo termina em acordão ali, para tentar salvar alguma coisa, né? Uhum. O que foi que mais surpreendeu nessas andanças que você tem nos bastidores aí de Brasília? Algo que a gente pode saber? Rapaz, quer que eu seja sincero? Sim. Não é pra lacrar, não. Mas eu vou lhe dizer, esse negócio de Vorcaro aí me surpreendeu muito. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Nunca tinha ouvido falar nesse cidadão. E o cara tem ligação com Deus e o mundo. Deu dinheiro a todo mundo. Menos a minha, eu sei que ele não deu. Mas é uma coisa que me surpreendeu, porque nunca tinha ouvido falar no cara, e o cara ligado a um monte de gente importante, nunca tinha nem citado o nome dele. Eu tinha escutado. E pra você ver como uma pessoa dessa tinha vários braços e mexendo em todo lugar. Porque é aquela coisa, não, você já ouviu falar, mas nunca viu a pessoa pessoalmente, nunca ouviu, mas é algo que eu acho, assim, fora de série. Pro lado negativo. Lhe impressionou? Me impressionou negativamente. Queiroguinha, o que é que lhe motivou a concorrer a uma cadeira na Casa de Deputados Pessoa? Você assumir a pré-candidatura a deputado pelo PL? Olha, sendo bem sincero com você, uma coisa que me motiva muito são as andanças que eu estou fazendo pela nossa Paraíba. Eu aqui acho que todos os ex-governadores que tivemos, cada um cumpriu seu papel, cada um acredito que fez o melhor que pôde pela Paraíba e entregou o melhor de si. Eu quero pensar assim. Mas assim, eu acho que ainda há muito a ser feito. E mesmo um deputado estadual não sendo um executivo, um ordenador de despesa, mas assim, você está lá, você está fiscalizando, você está cobrando, você está propondo leis que facilitem a melhora da vida da população. Por exemplo, lá em Sousa, você falou que tem família lá. Tive a oportunidade de ir a Sousa. Você vê, o perímetro irrigado de Sousa tem produção de uva. Em São Gonçalo. Até os produtores, rapaz, a uva daqui não deixa a dever nada de Petrolina. O que é que a gente pode fazer lá? Propor um debate, uma audiência pública, para levar esse pessoal para lá, para ver se fomenta algo, algum incentivo, cobrar do Estado que faça alguma política, para que isso cresça, para que o nosso Estado gere atividade econômica. E lá na sua região, você é sertanejo, você sabe que a questão da água é um problema muito sério. Ou seja, a gente tem que ter um olhar para isso aí. De alguma forma ajudar, porque você vê, você vai andando pelo sertão, quanto mais você entra, um deserto, sem fim, as pessoas sofrem com isso. Tem que, de alguma forma, você sabe que a transposição ajuda, mas não resolveu nem de perto esse problema. E se a questão não tem como, de certa forma, você ir ajudar com água, tudo, mas propor alguma forma de dar dignidade à pessoa humana, sei, levar uma indústria para lá, ou está crescendo muito a questão de energia solar, energia eólica, ver se o caminho é por aí, procurar estudar e dar dignidade à população. Você vê, como médico, na minha profissão, uma coisa que eu vi muito, uma coisa assim que me deixou até triste, é que você vê a questão, uma coisa que hoje, graças a Deus, é muito falada, mas ainda
A gente não sabe, e eu não estou aqui culpando o prefeito nem o governador, mas a questão do autismo. Você vê que tem o número de crianças autistas tem aumentado, e isso é uma problemática de saúde pública muito séria, e que os médicos, os enfermeiros, os profissionais de saúde, os psicólogos, os psiquiatras, uma equipe multiprofissional, a gente ainda não tem a devida orientação para lidar com isso, e o próprio Estado ainda não está preparado para isso. Então, eu acho que alguém tem que... Eu sei que hoje, como o povo diz, dá voto, fala disso, muita gente está querendo falar disso, mas assim, eu vejo que é sem a devida orientação. E eu lhe digo aqui, no tempo que meu pai era ministro da Saúde, tinha a questão da pandemia, e se falava muito sobre a pandemia, e lógico, tinha as outras políticas públicas, mas não era uma pauta ainda que estava tão recorrente como está hoje. Até o presidente do Donald Trump, né, não estou aqui dizendo que ele é de direita, não está querendo mobilizar esforços para se investir em pesquisa sobre o autismo, porque quando você pega uma família que tem uma criança autista, uma família de uma condição mais elevada, ela contrata uma pessoa para assistir a criança, mas uma família mais humilde, ela não vai conseguir assistir a criança. A mãe fica penalizada, o pai, isso prejudica muito a pessoa. Inclusive, uma vez eu estava atendendo, foi uma coisa assim que me chocou muito, que às vezes a nossa personalidade fica à prova disso, como pessoa humana mesmo. A mãe falando comigo, pedindo para marcar uma consulta com um especialista para o filho, e a criança, muito inquieta, que é normal do quadro, a mãe já não aguentava mais, já estava num estado de saturação alta e dizendo que já tinha tentado matar a criança várias vezes. Foi uma coisa assim que me deixou muito triste, e é uma coisa que, assim, a equipe médica e o poder público não está preparado para isso. É algo que a gente tem que investir em pesquisa. Procurei eu, assim, enquanto deputado, se for eleito, pretendo, a gente sabe que a gente tem emendas hoje e que a gente vê até que em alguns casos tem mau uso disso aí, que não é o correto. Obviamente eu pretendo, apesar de dizer, a Universidade Federal é de esquerda. Tudo bem, mas eu não estou preocupado com isso. Eu até foi um compromisso público que eu já assumi, destinar parte das minhas emendas, se eu for eleito, porque parte tem que ir para a educação, para a saúde, para a Universidade Federal, e a UFPB é uma instituição que tem muitos quadros bons de pesquisa, isso é uma coisa que todo mundo sabe. O UFPB e o UFCG também. O UFCG também, bem lembrado. Desculpe aí, foi a memória. Sim. A gente pesquisar um pouco sobre isso é algo que eu acho que é importante. E eu até, como tinha interesse, não sou pesquisador, mas eu tinha vontade de integrar uma pesquisa dessa, porque é algo que hoje a gente vê, você com certeza conhece uma criança autista ou alguém que tem um filho autista, e isso é uma coisa que é muito importante a gente se debruçar mais. Queiroguinha, obrigado por ter aceito o nosso convite. Teríamos muitas outras perguntas, né, João Gabriel? Ter aceito o nosso convite, a gente conversar com a população paraibana. Transmito um forte abraço ao ministro, o ex-ministro Marcelo Queiroga, e também ao meu amigo Raoni Ataíde, meu eterno advogado. Manda um abraço para ele também. Com certeza. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Que Deus lhe abençoe. Meu querido amigo Henrique, meu amigo João, toda a equipe aqui do NinjaCast, queria aqui agradecer a oportunidade de estar conversando aqui com vocês, agradecer o presente aqui, vou levar para casa e dizer que é sempre uma honra, estou à disposição de todos vocês, à disposição dos paraibanos, e é sempre bom um debate construtivo de ideias. E aqui, João, questão de política, eu sou um cara de direita, sou um cara conservador, sou leal ao presidente Bolsonaro, mas eu não tenho problema nenhum de conversar e dialogar com quem pensa diferente de mim em momento algum, amigo. Isso falta ao Brasil, né? Eu acho voltar a sentar à mesa e conseguir conversar. Eu acho que a gente tem que construir e levar o nosso país para frente. Inclusive, eu já disse várias vezes em várias entrevistas quando tive a oportunidade que, como deputado estadual, eu vou defender os valores conservadores e da direita, mas não estou lá para só ficar dando grito na mesa e lacrar. Eu quero ir lá para produzir de verdade. Ok, Queiroguinha, obrigado. Um abraço. O doutor Matheus Rolim, obrigado, meu irmão, por mais uma vez, né, arrebentar aí nas redes sociais,
nossa cobertura. Doutor Luiz Fernando, obrigado, meu irmão. Manda um abraço aí pros seus assessores que estão acompanhando aqui, Queiroguinho. Mandar um abraço aqui, nosso amigo Wagner, o amigo Felipe que está aqui. Queria mandar um abraço para os nossos amigos da direita lá de Picuí, Diogo, nosso amigo da direita de Campina Grande, Rafael, nosso amigo Herbert da direita Lagoa Seca, nosso amigo Daniel da direita de Monteiro, nossos amigos da direita, Gilbervan da direita de Nazarezinho, direita Souza, direita da Paraíba inteira. Eu não vou citar mais, senão eu vou acabar esquecendo. É importante. João Gabriel, valeu, né, meu irmão? Bora. Mais um episódio pra conta, né, Joãozinho? Mais um. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos da TV Diário que nos acompanharam, né, nessa hora de episódio. E também a todos também, os amigos que anunciam no NinjaCast, né? Gintas Lux, a Cachaça Serra de Areia. Também um abraço a todos da Pimenta Nativa, da GovMind e o do Corretor de Imóveis, 083 Burger, Amor Story e também OS Entretenimento. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio do NinjaCast. Valeu, galera. Um abraço.